Você sabia que os leões ou até os elefantes dificilmente são atacados pelos leões? Mas por que isso acontece? Na floresta, normalmente quando um leão ruge, a tendência dos outros animais é correrem dispersos. Mas com os elefantes não é assim. Normalmente, quando os elefantes ouvem o rugido de um leão, eles formam um círculo e fazem com que os elefantes pequenos fiquem dentro ou no meio daquele círculo. Na realidade, é como se os elefantes tornassem um auxílio fortificante para cada um deles. Então, essa é a ideia do nosso discurso. Nesse discurso, nós vamos considerar 3 pontos importantes. Primeiro, nós vamos ver o que significa a expressão auxílio fortificante. Depois, nós vamos considerar como é que alguns irmãos do passado tornaram-se um auxílio fortificante para Paulo. E no final, vamos ver como é que nós hoje podemos nos tornar um auxílio fortificante para cada um de nós. Então, o que significa a palavra auxílio fortificante? Na linguagem original, essa expressão é usada para se referir a um remédio que diminui ou reduz a inflamação. Mas, literalmente, a expressão auxílio fortificante, ela se refere à ajuda que pode fortalecer alguém. Mas agora, como é que alguns irmãos do passado tornaram-se um auxílio fortificante para Paulo? Bem, para entendermos como é que isso foi possível, é necessário entendermos primeiro quais foram as circunstâncias que levaram o apóstolo Paulo a escrever essas palavras. A Bíblia mostra que o apóstolo Paulo estava preso e ele estava a correr até perigo de morte. E no ano 41, ou seja, no ano 60, era comum, o apóstolo Paulo escreveu as palavras que nós hoje encontramos em Colossenses capítulo 4, versículo 11. Nós vamos ler esse texto. Depois do apóstolo Paulo citar o nome de vários irmãos que o ajudaram enquanto estava preso, veja o que o apóstolo Paulo disse sobre esses queridos irmãos. O livro de Colossenses, capítulo 4, versículos número 11. Nós vamos ler simplesmente a parte B. Apenas estes são os meus colaboradores a favor do reino de Deus e tornaram-se para mim uma fonte de grande consolo. E como diz a nota lá embaixo, um auxílio fortificante. Então, Paulo, ao escrever essas palavras, ele estava a deixar claro a ajuda que aqueles irmãos deram a ele, porque aquela ajuda foi tão importante para Paulo que o ajudou a se manter firme mesmo estando preso. Mas de que maneiras práticas aqueles irmãos tornaram-se um auxílio fortificante para Paulo? A Bíblia mostra que aqueles irmãos trabalharam como mensageiros de Paulo, ou seja, eles fizeram tudo o que o apóstolo Paulo não conseguiria fazer por estar preso. Por exemplo, todas as cartas e instruções que o apóstolo Paulo escrevia, eram eles que enviavam às congregações. Por outro lado, quando o apóstolo Paulo precisava de roupa ou até de materiais para escrever as cartas para as congregações, aqueles irmãos cuidavam disso. Eles compravam e levavam na prisão para o apóstolo Paulo. Então, todas essas ajudas foram como que um auxílio fortificante para o apóstolo Paulo. Então, como é que nós hoje podemos imitar aqueles irmãos do passado? Como é que nós hoje podemos nos tornar um auxílio fortificante para os nossos irmãos? Aqueles que têm responsabilidades na congregação, que são os anciãos e os servos ministeriais, podem aprender muito com o exemplo do apóstolo Paulo. Porque é necessário que nós devemos admitir que temos limitações e que precisamos da ajuda dos nossos irmãos. Paulo era um apóstolo, era alguém enviado por Deus. Então, com certeza que ele era um homem bem experiente. Mas ainda assim, ele viu que tinha necessidade de aceitar a ajuda dos seus irmãos enquanto ele estava preso. Então, se você é ancião ou servo ministerial, aceite que você precisa de ajuda em alguns assuntos e faça isso de bom grado. Por outro lado, se notarmos que alguém na congregação precisa de a nossa ajuda, talvez por ter uma debilidade física ou emocional, nós também podemos nos oferecer para ajudar. Podemos nos tornar um auxílio fortificante para esses irmãos.
E é interessante que nós não nos esqueçamos que a nossa presença na reunião, os nossos bons comentários, os nossos discursos, demonstrações, o fato de chegarmos sempre cedo, isso pode tornar-se um exemplo para os outros, pode tornar-se um auxílio fortificante para os nossos irmãos. Então nós não queremos ser como aqueles animais que, depois de ouvirem o rugido, correm dispersos. Mas nós queremos ser como os elefantes, que continuam juntos, tornando-se um auxílio fortificante para cada um de nós.